Olá pessoal, tudo beleza com vocês? A gente vai continuar mais algumas questões, né? Vamos comentar aqui mais algumas questões sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Então, depois da vinheta, a gente já começa a responder as nossas questões. Bom, vamos lá pessoal. Então, questão número 1 da CESP-CEBRASP, né, de 2022, TCE Rio de Janeiro, a respeito da Constituição Federal de 88 e das disposições relativas aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica na suspensão dos direitos políticos. Bom, nesse caso aqui, a gente tem que analisar essa parte das restrições, né, quanto ao cancelamento e quanto à suspensão, né? Suspensão e perda, quer dizer. Então, a gente vai ter, nessa hipótese de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, isso vai ser igual à suspensão dos direitos políticos? Né? Nesse caso, não. Né? Nesse caso, vai ser considerado como perda dos direitos políticos. Por quê? Quando você é cancelado, né, cancelado a sua naturalização por sentença transitada em julgado, você vai perder o seu status de brasileiro naturalizado, né? E perdendo esse status de brasileiro naturalizado para o Estado, tá? Para o Estado, você vai ser considerado estrangeiro, tá? Estrangeiro. E o que acontece? O estrangeiro, consoante ao nosso artigo 14, parágrafo 2º da Constituição, o estrangeiro ele não pode alistar-se como eleitor, tanto o estrangeiro quanto o conscrito. Então, diante deste artigo, parágrafo 2º, né, o parágrafo 2º do artigo 14, quer dizer, da nossa Constituição, ele vai ser tido como estrangeiro e logo não vai poder ter mais os seus direitos políticos. Então, ele vai perder, não há aqui uma suspensão dos direitos políticos, tá? Ele vai passar a ser um estrangeiro no país. Então, não vai falar em suspensão, vai falar em perda, tá? Então, temos aqui o gabarito como errado, tá, pessoal? Da CESP, CEBRASP, 2022, FUB Administrador. Bom, no que se refere à Constituição Federal, julgue o item a seguir. Direitos fundamentais, como a proteção à maternidade e à infância, são direitos sociais, tratados como matérias irrevogáveis na Constituição, conhecidas como cláusulas pétreas, não podendo ser alvo, então, de diminuição ou de revogação por emenda constitucional. Bom, pessoal, a princípio, essa questão ela pode até parecer fácil, porém a gente tem que analisar aqui alguns pontos. Primeiro de tudo, é sobre as cláusulas pétreas, tá? Então a gente tem lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que vai falar ali sobre as cláusulas pétreas. Então a gente tem a Constituição, ela poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º, não será objeto então de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aí, né, para a nossa questão, o que importa aqui é os direitos e garantias individuais. Os direitos sociais, lá do artigo 6º da nossa Constituição, como a gente viu aqui, proteção à maternidade e à infância, eles são tidos como cláusulas pétreas, porque eles são direitos e garantias individuais da pessoa. Então, logo, não pode ser alvo aqui de uma emenda que tende a abolir, né? Neste caso, a gente tem abolir como sendo a revogação, porém, existe também a questão da diminuição, tá? A diminuição. Temos dentro dessa temática dos direitos fundamentais, nessa questão, o chamado efeito
cliquet, que é a questão do não retrocesso, tá? Então, quando vocês se depararem com essa expressão efeito cliquet, vocês já pensem em não retrocesso, né? O princípio do não retrocesso. Então, essa questão não é só a revogação, né? No caso aqui, como diz lá o artigo 60, parágrafo 4º, abolir, né? Não é só essa revogação ou abolição. Essa parte da diminuição também não pode acontecer. Dentro dos direitos fundamentais, a única coisa que vale é ele ir para frente. Não pode haver diminuição no que já foi dado, tá, pessoal? Lembrem-se disso. Não pode haver diminuição aos direitos que já foram estipulados dentro do nosso ordenamento, tá? Então, não pode haver essa diminuição. Direitos fundamentais só para frente, não pode para trás, tá, pessoal? Então, podemos perceber que a questão ela está totalmente correta, tá? Totalmente correta. Lembrando, né, dos direitos fundamentais, eles não podem ser alvo de diminuição ou de revogação. Mas uma pequena observação aqui, tá? Uma observação em relação aos direitos fundamentais. Eles podem sofrer limitações, tá? Limitações. A gente pode ter como exemplo a questão da propriedade. Quando uma autoridade ela requisita a nossa propriedade, né, isso gera uma limitação. Outra limitação dentro da nossa Constituição é a questão da pena de morte, tá, em estado de guerra. Isso vai ser uma limitação ao direito fundamental à vida, né? É uma situação específica. Essas limitações podem acontecer. O que não pode acontecer é você diminuir permanentemente um direito, tá? Diminuir permanentemente o direito. Entrar ali no seu núcleo essencial, tá? Beleza, pessoal? Bom, seguindo a gente tem a questão número 3, da CESP 2022, da DPE, do Distrito Federal, tá, pessoal? Então, no que se refere à aplicabilidade das normas constitucionais, e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Os direitos e garantias previstos pela Constituição de 88 estão dispostos em rol taxativo, em razão da ampla rede de proteção a eles destinada. Bom, em nossa Constituição, os direitos fundamentais eles estão amplamente elencados no nosso artigo 5º. E esse rol, a gente tem que ele não é um rol taxativo, mas sim ele é um rol exemplificativo. Rol exemplificativo. Porque não é todas as hipóteses de direitos e garantias que vão se esgotar ali dentro do nosso rol de direitos da Constituição. A Constituição ela deixa aqui uma interpretação mais aberta em relação aos direitos e garantias, como diz lá no nosso artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição, né, que vai dizer que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou então dos tratados internacionais em que a República Federativa seja parte. Um exemplo disso é a vinda de tratados internacionais que vão compor o nosso ordenamento jurídico. Eles vão compor o nosso ordenamento jurídico ou por forma de emenda constitucional, respeitando o rito lá do artigo 5º, parágrafo 4º, se eu não me engano, no qual vai passar pelo Congresso Nacional, pelas duas casas, tendo 3/5 da votação, então eles vão fazer parte aí como uma emenda constitucional. E eles vão trazer novos direitos e garantias para a nossa Constituição. Também, se não for aprovado esses tratados internacionais, lembrando de direitos humanos, não é qualquer tratado, tá, pessoal? Se eles não forem aprovados nesse rito, eles vão vir com status supra
legal, tá? Então, eles vão se encaixar aí no nosso ordenamento jurídico também. Outro exemplo é o novo direito fundamental que foi colocado agora acerca feito da emenda constitucional. A emenda constitucional 115 de 2022, só 2022, que vai falar sobre a proteção de dados pessoais, tá? Em mídias digitais. Então, a gente percebe que está sendo a todo momento integrado novos direitos fundamentais e o último, né, como a gente citou, a emenda constitucional 115 de 2022 sobre proteção de dados pessoais. Então, a gente não tem como um rol taxativo, tá, pessoal? Não é um rol taxativo, mas sim um rol exemplificativo, tá? Então, a nossa assertiva ela está errada, tá? Errada. Bom, seguindo, vamos para a nossa questão número 4. Bom, João, cientista político brasileiro, é ferrenho defensor da forma de governo monarca e das ideias do partido político Alfa, tá? Ideias que defende essa forma de governo. Por tal razão, é infenso a organização das estruturas estatais de poder com base em ideais republicanos, especialmente em relação à forma de provimento dos cargos afetos à chefia do Poder Executivo nas distintas esferas de governo. Ao ser ditada a Lei Federal número XX, que impôs a generalidade dos adultos, excetuado aqueles que apresentassem algum óbice de ordem física ou psíquica, a obrigação de desempenhar determinada atividade de interesse público em um curto período de tempo. João redigiu um alentado manifesto e negou-se a cumprir a obrigação legal. Então, de toda essa historinha aqui, né, para a gente pensar na situação de que João ele negou-se a cumprir a obrigação legal da Lei Federal número XX. Isso nos remete à questão do artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição, tá? Que vai dizer o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, né? Nesse caso aqui do João, cientista político, né? A sua forma de pensar, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se, neste caso, a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Tá? Então, dito isso, vamos analisar aqui as alternativas. Bom, a gente já viu que você ter uma ideia distinta não vai fazer com que você seja preso. Então, logo assim, né, não vai fazer você fazer algo ilícito neste caso. Né? Você pensar diferente não é algo ilícito. Então, neste caso, você negar-se a cumprir uma obrigação legal por causa de uma convicção filosófica ou política não vai fazer com que seja algo ilícito. É lícito. Porém, né, você não pode recusar-se a cumprir uma prestação alternativa, que neste caso vai gerar alguns problemas, né, para você. Bom, dito isso, vamos analisar as alternativas. Nessa situação, João agiu de modo lícito. Né? A gente já viu aqui que essa questão do lícito é o correto. Né? Então, a gente já pode aqui até eliminar algumas questões. Né? Tem lícito, ilícito. Né? A gente já pode tirar lícito, ilícito e lícito. Bom, então vamos analisar as questões. Lícito, mas deve cumprir a prestação alternativa que estiver fixada na lei. Né? A gente acabou de ver isso, né? Lá no artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição, né? Que vai falar: ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo
se as invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a todos e, nesse caso, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, é lícito, mas ele deve cumprir a prestação alternativa que estiver fixada em lei. Caso ele não faça essa prestação alternativa, né, a gente vai ter aqui, no caso, por exemplo, do voto, ele vai ter os seus direitos políticos suspensos, tá, pessoal? Então, a nossa alternativa correta, a gente tem a letra A. Né? Vamos ver as outras. É ilícito, pois ninguém pode deixar de cumprir obrigação legal de caráter geral. Né? Aqui a gente já anula essa letra B por causa da questão do ilícito, né? Mas ninguém pode deixar de cumprir obrigação legal, né? Também essa parte está muito estranha, né? A gente pode sim deixar de cumprir obrigação legal de caráter geral, mas lembrando, a gente tem que cumprir uma prestação alternativa que estiver fixada em lei. Alternativa C. É lícito, pois ninguém pode ser compelido a exercer uma função pública contra a sua vontade. Bom, dentro dessa letra C, a gente tem que pensar na questão da liberdade individual, que realmente ninguém pode ser compelido a exercer uma função pública contra a sua vontade. Porém, o que está errado aqui? Que, em regra, tá? Em regra, não, né? Porque existem exceções. Uma exceção é a questão do regime militar, né? É uma obrigação a todos os impostos de você exercer uma função pública, tá certo? Que algumas pessoas são dispensadas, mas outras têm que exercer essa função pública, tá? De ser um militar. Então, em regra, não pode ser compelido a exercer, né? Ninguém pode ser compelido a exercer uma função pública contra a sua vontade, porque existem exceções. Uma exceção é a questão do regime militar obrigatório, tá? O alistamento obrigatório. A letra D é ilícito, né? Aí já mata a nossa alternativa D, mas que mais tem? Pois apenas por motivo de crença religiosa, né? Apenas, né? Esse apenas faz essa parte ficar errada, porque a gente também viu que tem as questões de convicção filosófica ou política, tá? Então não é só por motivo de crença religiosa. E a letra E, lícito, pois a todos é assegurado o direito de não cumprir obrigação legal de caráter geral, né? Tá? Corretíssimo, desde que seja cumprida prestação alternativa fixada em regulamento, tá? Então, a alternativa ela vem praticamente toda correta, porém o finalzinho ali deixa ela incorreta em relação no que fala de regulamento, né? Não é regulamento. Lá no artigo 5º, artigo 5º, inciso 8, vai falar lei, fixada em lei, tá, pessoal? Lei. Então, nossa alternativa correta, letra A, e temos aí as justificativas do porquê das outras estarem incorretas, tá, pessoal? Seguindo, vamos ter a questão número 5 da FGV também. A questão número 5. A lei número XX do estado alfa, ela foi editada, vamos colocar aqui, né? A lei XX do estado alfa foi editada com o objetivo de disseminar responsabilidade no manejo de recursos administrativos pela população em geral, o que se devia à alarmante estatística de que 90% das irresignações eram infundadas. Para tanto, exigiu que, no processo administrativo em que ocorresse a aplicação de multa, no processo de administrativos, né? Vamos colocar aqui nos processos para a gente não se perder, né? Nos processos administrativos em que ocorresse a aplicação de multa aos administrados, a admissibilidade de recurso estava então condicionada a depósito prévio de 50% do valor da penalidade. E resignada com o teor da lei número XX, a Associação dos Comerciantes do Estado Alfa consultou então um advogado
a respeito da sua compatibilidade com a ordem constitucional, sendo-lhe respondido corretamente que o referido diploma normativo é. Então, dentro dessa questão, aqui a gente tem que analisar algumas partes, tá, pessoal? Primeiramente, devemos lembrar que lá no artigo 5º, inciso 34, tá? Inciso 34 da nossa Constituição vai dizer o seguinte: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, né, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Também vamos ter a linha B, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, tá? Então a gente segue aqui, já ligando a esse artigo 5º, vamos ter a súmula vinculante número 21, tá, pessoal? De extrema importância nessa questão, que vai dizer o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, tá? Então, na nossa questão, ele já vem falando aqui que a questão da admissibilidade do recurso estava condicionada ao depósito prévio de 50%. O que a súmula vinculante diz? Que é inconstitucional, então, a exigência de depósito prévio ou então arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, tá, pessoal? Então, seguindo, a gente já sabe que é inconstitucional essa lei XX, tá? É inconstitucional. Então, a gente pode fazer até no esquema da outra, a gente já consegue aqui tirar 3 alternativas, olha só, 3 alternativas dessa questão, só pela primeira palavra, sabendo que é inconstitucional essa questão da admissibilidade, né? O requisito do depósito prévio estar condicionado aí à admissibilidade do recurso. Então, sabendo que é inconstitucional, vamos analisar aí as questões. É inconstitucional, pois os processos administrativos são direcionados aos atos internos da administração pública, não podendo resultar em penalidade aos administrados, né? Não podendo resultar em penalidades, né? Essa parte aqui, não podendo, que deixa a nossa alternativa A errada. Não podendo, é claro que pode resultar em penalidades, né? Pode resultar até na penalidade de demissão, né? Claro. Então, essa daqui já está errada. Não podendo, é claro que pode, tá? Não podendo. Depois, né, a gente já passou a letra B, mas vamos analisar, né, o caso da letra B. Constitucional, caso o referido diploma normativo tenha assegurado a possibilidade de depósito prévio ser substituído pelo arrolamento de bens, né? Então, tá praticamente tudo errado aqui, né? Constitucional, né? A gente já viu que é inconstitucional. E no final ainda fala ser substituído o depósito prévio pelo arrolamento de bens, né? O que diz a nossa súmula vinculante 21 é que tanto o depósito prévio como o arrolamento prévio de dinheiro ou bens são inconstitucionais para admissibilidade de recurso, tá, pessoal? Não pode arrolamento de bens e nem essa parte de depósito prévio, tá? Letra C é constitucional, pois compete aos estados legislar sobre o processo administrativo estadual e a medida se ajusta ao princípio da proporcionalidade. Bom, aqui a gente tem alguma questão que vai tratar na questão das partes de competência sobre legislar, né? Então, a gente tem lá no nosso artigo 22 da nossa Constituição, lá no inciso 1, que vai dizer o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, tá? Processual. Então, aqui cabe privativamente à União.
não aos estados legislar sobre processo, tá? Processo administrativo, tá? Então, aqui tem esse erro. Artigo 22, inciso 1 da nossa Constituição. A letra D, inconstitucional na medida em que o depósito prévio nos recursos administrativos afronta a gratuidade inerente ao direito de petição. Lembrando, né, que foi o que falamos aqui no artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição, tá, pessoal? Que vai dizer que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, direito de petição, tá? Então, a gente tem aqui como sendo a alternativa correta a letra D. E qual que seria o erro aqui da alternativa E, né, para a gente finalizar essa questão? Constitucional, pois compete ao Estado instituir taxas e outras exações tributárias pelos serviços que presta. Olha, sim, né, compete ao Estado aqui promover no que couber a ele, né, a sua competência em instituir taxas e outras exações tributárias, né, claro. Só que o problema na nossa alternativa aí é a questão de que ele fala que é constitucional, né, pois não é inconstitucional. Aí a gente viu pela súmula vinculante número 21, tá, pessoal? Então lembrem-se, letra D, súmula vinculante número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade do recurso administrativo, tá? Recurso administrativo, tá, pessoal? Seguindo, vamos ter a questão número 6 da FGV, que vai falar o seguinte: a Lei Federal número XX impôs a todos os cidadãos determinada obrigação de caráter cívico a ser cumprida em certos períodos por aqueles que fossem sorteados. João, em razão das suas convicções políticas, decidiu que não iria cumprir a obrigação. À luz da sistemática constitucional, João. Bom, a gente já viu, né, basicamente aqui essa narrativa dentro de uma questão que vai ser lá do nosso artigo 5º, inciso 8, né, da nossa Constituição, que vai falar: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou, tá, crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se então a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Tá? Vamos ver aqui as alternativas que tem da nossa questão. Não poderá sofrer consequência desfavorável por ter exercido plenamente a sua liberdade de consciência, que não pode ser afrontada pelo poder público, sob violação da dignidade da pessoa humana, tá, pessoal? Então, o que a gente vai ter aqui nessa primeira alternativa? A gente tem aqui que não poderá sofrer consequência desfavorável, tá? Não poderá sofrer consequência desfavorável. A gente viu, acabou de ver lá no artigo 5º, inciso 8, né, que é necessário que, se houver essa escusa de obrigação, tá, pessoal? Essa escusa de obrigação por eximir-se essa obrigação legal, existe aqui a prestação de uma prestação alternativa, né? O cumprimento de uma prestação alternativa, melhor dizendo, né? Então, pode sim sofrer consequência desfavorável em relação a isso. E é claro, se você não fizer essa prestação alternativa, vai surgir alguns efeitos para você, como uma delas é a questão da suspensão dos direitos políticos, tá, pessoal? Então, essa aqui está errada. Preservará o direito de votar, mas ficará inelegível, consequência que será afastada caso cumpra a prestação alternativa. Preservará o direito de votar, mas ficará inelegível. Quando os nossos direitos políticos eles são suspensos, todos, tanto a questão do direito político passivo quanto do direito político ativo, eles vão ficar suspensos,
né? Não é só um ou outro, né? Ah, eu tenho o direito de votar, mas eu não posso me eleger. Não, ambos eles vão ficar suspenso, tá? Ambos vão ficar suspenso aqui. Então, por isso que a nossa letra B ela está errada. Ambos vão ficar suspensos, tanto o direito de votar quanto o direito de se eleger, tá? De procurar aí ser eleito, tá? Letra C. Deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, terá a cidadania suspensa em suas acepções ativa e passiva, tá, pessoal? O que acontece? Deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso se recuse, terá a cidadania suspensa, tá? Cidadania suspensa em suas acepções ativa e passiva. O que a gente vem falando aqui? Né? Que se ele se recusar a cumprir a prestação alternativa, os seus direitos políticos vão estar suspensos, tá? Eles vão estar suspensos. Isso vai estar lá no artigo 15, inciso 4 da nossa Constituição, tá? Que vai dizer o seguinte: é vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, lá nos termos do artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição. Então, o que acontece? Vai ficar suspenso, é o que a gente acabou de falar na letra B, vai ficar suspenso tanto nas suas acepções ativas quanto passiva, tá? Tanto no direito de votar quanto no direito de ser votado, né? Então, cidadania, né? A gente já lembra aqui dos direitos políticos, né? Direitos políticos. Por quê? Direitos políticos porque para você ser cidadão é necessário que você faça o alistamento eleitoral. Então, terá a sua cidadania suspensa, né? A mesma coisa de ter aí a suspensão dos direitos políticos, tá, pessoal? Então, né, temos aqui totalmente correta a assertiva C, tá? Seguindo, né, vamos ver as outras, né, o que está de errado nas outras. Bom, letra D. Terá os direitos políticos suspensos, os quais serão restabelecidos caso cumpra a prestação alternativa fixada em lei. Bom, já vamos analisar aqui que não é de assim, rapidamente, né, de cara, que ele vai ter os seus direitos políticos suspensos. Ele não cumpriu a obrigação da lei, né, nesse caso, a obrigação de caráter cívico, e ele já vai ter os seus direitos políticos suspensos. Nesse caso, não. Né? É preciso também haver a recusa da prestação alternativa. Houve a recusa da prestação alternativa, aí sim ele terá os direitos políticos suspensos, tá? Se ele fizer essa prestação alternativa, não há que se falar em suspensão dos direitos políticos, tá? Então, calma. Essa letra D, ela está muito apressada, né? Então a gente tem que diminuir aqui. Ainda existe a questão da recusa da prestação alternativa, né? Ele recusou a prestação alternativa, suspende os direitos políticos, tá? Então, calma, né? Isso aqui veio, colocou o carrinho na frente dos bois, tá? Então aqui a gente fica nessa parte primeiramente. Esse que foi o erro da alternativa D. Primeiro, se recusa a prestação alternativa, aí sim é suspenso os direitos políticos, tá? A letra E. Deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei, caso se recuse, ficará inelegível. É a mesma questão da letra B, só que aqui ele colocou como inelegível, né? Então, presume-se que ele ainda tem o direito de votar, né? É a mesma coisa. Então, por isso que ela está errada. Quando suspende, fica tanto a questão de votar, quanto a questão de se eleger, né? Você poder se eleger, tá? Então, tanto há essa suspensão do voto, quanto da elegibilidade, tá, pessoal? Então, letra C é a nossa questão é a nossa alternativa dessa questão. A gente fica por aqui, pessoal. Mais para frente, a gente vai trazer novos vídeos aí comentando sobre questões sobre mais variados temas do direito constitucional, tá, pessoal?
Muito obrigado, até a próxima. Tchau.